Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso 7º dia de aula de Introdução ao Novo Testamento 1, nosso último bloco. Precisei interromper a aula anterior um pouquinho antes, mas a gente tenta fazer um descontinho aqui. Então, continuando nossos assuntos, ficou claro a ideia do que é o problema sinótico? Deu para vocês entenderem, irmãos? Deu sim, pastor. Porque, na realidade, é algo bem simples, ao mesmo tempo tem a sua discussão, que ela é legítima. Usemos da mentalidade da avaliação para chegar a uma conclusão, mas também eu enfatizo aqui, não perca a perspectiva da fé. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Porque o Novo Testamento, e por que eu estou falando essa questão da perspectiva da fé? Porque vocês têm que lembrar que os apóstolos, diferente de todos nós, eles foram separados a Deus, eles foram separados por Deus a dedo. Isso é um fato. Qual é o grande propósito deles? Serem os testemunhas do Filho de Deus, do Deus encarnado. E levarem a mensagem de salvação do Deus encarnado para todas as nações. Alguns receberam essa incumbência apenas como tarefa da sua vida, e outros como registrarem também partes dessa revelação. Então, eles foram diferentes de qualquer pessoa no planeta. Foram privilegiados. E por que eu estou falando isso aqui na dimensão da fé? Porque ao mesmo tempo que João pode ter se baseado, olha que interessante, olha como que o problema sinótico em João cai um pouco por terra. João também não era um dos 12? Sim. Não era líder entre os 3? Sim. Nesse caso, ele era o único líder vivo, possivelmente quando foi escrito o Evangelho. Possivelmente nos dias de João já tinham todas as cartas de Paulo, de Pedro, e ele estaria escrevendo agora o Evangelho e o Apocalipse. Olha que interessante. Vamos imaginar a seguinte hipótese. João, quando ele escreve tanto o Evangelho quanto o Apocalipse, ele poderia ter utilizado do quê? Da teoria das fontes. Ele poderia ter usado tanto do Evangelho de Marcos, como do outro, o que nós chamamos de quê, como também poderia ter usado Marcos, que Lucas, Mateus e todas as demais fontes de Cesareia. E por que ele não fez? É aí onde entra o que eu acabo de falar sobre a questão da fé. Ele foi dirigido pelo Espírito Santo para fazer uma abordagem de Jesus, dando uma conotação diferenciada. Enquanto que o sinótico, ele tem essa questão que é da semelhança. Ele tem essa questão da semelhança, ele é relativo à sinopse, ou seja, ele avalia a partir de um mesmo pressuposto, de um resumo. Todos os 3 evangelhos, quando nós pegamos eles, olha que interessante. Eles olham Jesus, eu gosto de usar essa figura de linguagem. Eles olham Jesus segundo a ótica deles. Mateus observa Jesus do lado, no caso, partindo de um pressuposto que Jesus esteja olhando para frente, ele pega o lado esquerdo de Jesus. Marcos pega o lado direito de Jesus. Lucas pega a frente de Jesus. Seria mais ou menos essa abordagem. E João? João não pega nenhum desses lados. João olha para o Jesus divino. Ou seja, tem uma abordagem diferenciada. É um Jesus que tem a ver com essa questão da revelação mais divina. Por isso que João não é chamado de sinótico, porque ele não pega praticamente quase nada emprestado, ou quando cita, faz citações muito breves e muito peculiares. E ele, por ter sido escrito, como nós vimos, Marcos, na década de 50 e no final de 50, Lucas e
e Mateus na década de 60, João na década de 90, ele poderia ter se baseado nessas fontes. E ele não foi. Por quê? Aí onde entra o que eu disse para você, para a gente jamais perder a dimensão da fé. Ele é guiado pelo Espírito Santo. Vamos lá. E depois? E no Apocalipse? Irmãos, o Apocalipse é pura fé. Toda a revelação de João no Apocalipse é o exercício da fé em loco. Concorda? O Senhor apareceu entre os candelabros. O Senhor falava comigo, o seu rosto, a maneira. Depois eu fui tirado, vi o anjo, É a fé pela fé. Me explica cientificamente a revelação do Apocalipse. Não é a fé. Tanto é que João, no Apocalipse, por 2 ocasiões, ele vai adorar o anjo. Ele está em tanta efusão espirituosa que ele está ali vendo Jesus, vendo as revelações, e ele vê um anjo, ele vai adorar o anjo. Falou, opa, para, sou anjo, não é? Sou eu que tenho que ser adorado, é o Cordeiro. Até nisso ele é advertido, que ele comete um erro. Ou seja, me explica cientificamente, ou tecnicamente, ou linguisticamente, não dá para explicar. Ali é o exercício da fé. Está entendendo, irmãos? Então, sejamos ousados na fé e sejamos ousados na ciência. Mergulhemos e aprendemos com a literatura, com as escolas, mas não percam de perspectiva que esses homens foram separados a dedos para registrar a última revelação de Deus na história. Pastor, e os profetas? Os profetas é a mesma grandeza deles. No Velho Testamento, os profetas são a mesma semelhança dos apóstolos do Novo. Aliás, os apóstolos no Novo Testamento também são profetas, mas eles recebem um privilégio a mais. Então, irmãos, guardem isso no coração, tá bom? Beleza? E agora aqui, irmãos, rapidamente, o capítulo 5 do nosso livro-texto. Deixa eu fazer uma breve citação. Eu vou replicar aqui para vocês uma versão mais antiga, que também é o capítulo 5. Só para vocês, para a gente passar os olhos rapidamente nessas folhas, porque eu acredito que o panorama do Antigo Testamento ele vai ser muito enriquecedor sobre essa questão, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Como eu deixei para vocês a possibilidade de vocês comprarem um dos 3 livros, que é Janelas para o Novo Testamento, Panorama do Novo Testamento, ou Merece Confiança, o Novo Testamento. E também o período interbíblico. Então eu quero fazer agora uma citação rápida aqui do Panorama. Essa nova versão ela é muito melhor, ela traz gráficos melhores, debates melhores, perguntas. É uma boa atualização que foi feita. Mas eu tenho aqui essa edição antiga que eu separei aqui para vocês. Só para a gente ver rapidamente aqui. Deixa eu ver se compartilhou. Olha só. O capítulo 5. A vida de Jesus. A Palestina nos tempos de Jesus. Aí mostra as cidades que Jesus trabalhou, exercitou o seu ministério, né? Então, essa daqui é uma foto antiga. Tem perguntas normativas, mas vamos lá. História esta bíblica vem contando aqui vários acontecimentos e são histórias bem interessantes extras bíblicas, os ágrafos, coletâneas de declarações, evangelhos apócrifos, é bem interessante essa citação, tá bom? E aqui comenta também, ó, crítica das fontes dos evangelhos, o problema sinótico, a tradição oral. Lembra que na aula passada eu mencionei bastante que no começo do ministério apostólico era a tradição oral. Eles fizeram um papel de Abraão, que ouviram do Deus encarnado e transmitiram para as pessoas. Logo depois veio a revelação escrita. Prioridade de Marcos. Aí vem aqui a hipótese documentária Marcos Q. Então é bem interessante. Ó, Mateus e Lucas teriam estribado a maior parte de sua narrativa sobre o Evangelho de Marcos, tendo extraído quase todas as declarações ou ensinamentos de Jesus de um documento atualmente perdido, designado Q. Então, Mateus e Lucas usa Marcos e o
esse outro material chamado quê? A designação que usualmente é vinculada ao vocábulo alemão, Quelle, que significa fonte. Então, aqui vai ter bastante explicações sobre as hipóteses, ML e o Proto Lucas, dando explicações também. E também, crítica de forma dos evangelhos, tá bom? Então, eu só estou mostrando aqui para vocês rapidamente, irmãos, para vocês verem que esse material também tem muitas informações sobre essas questões. E por último, vem aqui o Querigma, né? Dá para ler? Eu queria que você lesse para nós, pastor Johnny, pode ser? Essa parte do Querigma? Pode, com certeza. Vamos lá. Por favor. O proeminente erudito britânico C.W. Dodge proveu uma alternativa para a radical crítica da forma, ao distinguir um padrão comum nos sermões dos primeiros capítulos do livro de Atos, especialmente 10, do 34 ao 43, e nas epístolas de Paulo. Normalmente, onde este... Perdão, eu não estava... É como falar coisa e cousa. Perfeito. Né? Então, normalmente, onde este ocasionalmente sumaria o Evangelho, por exemplo, né, primeiro, o Evangelho. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 3, 11, 23 e Romanos 1, 2, verso 3 e 10, 9. Jesus inaugura o cumprimento das profecias messiânicas. Saíra por toda parte fazendo bem e realizando milagres. Foi crucificado de acordo com o plano de Deus, ressuscitara e fora exaltado até os céus. Retomara a fim de julgar os homens, portanto, arrependei-vos, crede e sede batizados. A esse padrão foi que Dodge deu o título de querigma, vocábulo grego que significa proclamação. Gradualmente, o esboço mais simples do querigma foi sendo preenchido com narrativas, declarações e parábolas extraídas da vida de Jesus. Conforme as testemunhas oculares foram fechando os olhos, os evangelhos foram sendo escritos para formarem um registro permanente. Além disso, conforme o evangelho se foi espraiando geograficamente para lugares distantes da Palestina, lugares onde não havia testemunhas oculares confirmatórias em disponibilidade, foi se tornando mister o surgimento de registros escritos fidedignos que fossem utilizados pelos cristãos em sua prédica acerca das palavras e feitos de Jesus. Assim sendo, o Evangelho de Marcos seria o querigma expandido em forma escrita. Bom, uma ideia... Desculpa, pulei, deu um pulão aqui, né? Então, voltando. Em adição, Dodge distingue entre acho que é Didache, né? Isso. Ensino relativo à vida cristã e à fé. E o querigma evangelístico, cujo alvo é fazer convertidos. Vem sendo cada vez mais reconhecido que a distinção é difícil de ser mantida. De fato, o próprio arcabouço do querigma pode não ter sido tão rígido como o Dodge o reconstituiu. O didaquê seria aqui, no caso, aquela parte do discipulado, e o querigma, a parte do evangelismo e da proclamação. Agora, olha só que interessante essas afirmações aqui, irmãos, segundo C.H. Dodge. É o que eu venho falando nas últimas aulas. Os apóstolos e os discípulos e aqueles que viram Jesus, testemunharam Jesus, souberam de Jesus, presenciaram uma cura, eles eram os proclamadores que foram sendo ministros e pregadores que foram anunciando as boas novas e convertendo vidas. Agora, com até essa palavra praiando, né? O evangelho foi chegando em outros lugares e, naturalmente, a questão geográfica, você não consegue alcançar muitos lugares. E Deus, sabiamente, para preservar aquela mensagem outrora vivida e pregada e testemunhada pelos discípulos e pelos apóstolos, foi surgindo então os textos sagrados, para que houvesse uma organização e uma fidelidade na transmissão dessa mesma mensagem. Porque lembrando que as gerações vão morrendo, os apóstolos também foram morrendo, as perseguições vão alcançando, tem os lobos se infiltrando,
Então, aqui é uma citação muito interessante, né? E leia para nós aqui essa última frase, pastor. Uma ideia generalizada é que, a princípio, os cristãos nem ao menos pensavam em escrever sobre a carreira de Jesus, visto que esperarem que ele retornaria em futuro imediato, mas não regressando, ele década após, acho que algumas décadas, não sei, não regressando, ele década após década, perfeito, raiou aos cristãos que narrativas mais formais e fixas precisavam preencher o hiato cada vez mais amplo. É possível que isso expresse uma verdade, pelo menos em parte, mas a expectação de que Jesus haveria de voltar quase imediatamente tem sido superestimada. Um escrutínio mais atento dos textos relevantes do Novo Testamento demonstra que os primitivos cristãos esperavam pela segunda vinda apenas como uma possibilidade em seu próprio período de vida e não como uma certeza. Os cristãos do Novo Testamento não são produtos do embaraço ante a demora da volta de Jesus. Esses livros inspiram muito mais confiança do que isso, para pensarmos em tal coisa. Joia, tá bom? Então, assim, só fiz questão de fazer uma citação sobre essa questão. Aí depois, olha que interessante. Essa era uma verdade. Podem ver que a pergunta, Senhor, quando o Senhor estabelecerá o seu reino, era constante. A ausência da resposta também trazia neles o que? Essa maturidade. Eles sabiam que de Deus dependia essas coisas. Então, assim, no primeiro momento, essa ideia de que escrever a respeito de Jesus não era tão necessária, porque durante o ministério do próprio Jesus, ele não pediu para os apóstolos escreverem. Eu quero acreditar, irmãos, que é aí onde entra o exercício da fé, aonde entra essa questão da revelação progressiva, aonde entra essa experiência agora, onde eles ouviriam do Espírito Santo, e registrariam como aconteceu no passado com os profetas. Ao mesmo tempo, apaziguando o coração sobre essa questão da vinda e preparando a igreja para os enfrentamentos e o que viria no futuro. Podem ver que a igreja primitiva tinha uma expectativa da volta de Jesus, como uma expectativa da aparição do anticristo. Podem ver que o próprio apóstolo João fala que o espírito do anticristo estava ali, como está até hoje. Né? Ou seja, o espírito maligno está, e o espírito do anticristo sempre imperou, ou seja, sempre atuou. Então, nós vivemos nessa dimensão, o já, mas o ainda não, da volta de Jesus e da manifestação do reino do mal. Então, mas já quase 2000 anos se passaram e estamos confortáveis. Por quê? Porque temos a revelação, que foi progressiva, que foi baseada em experiência do próprio Jesus com os apóstolos, Jesus ressurreto, com Paulo também a mesma coisa, e depois o Espírito Santo na experiência apostólica. Podem ver que eles tiveram essas experiências. Pedro sendo batizado pelo Espírito Santo no cenáculo e depois vendo ali com Cornélio a manifestação do Espírito Santo, vendo depois entre os samaritanos, Paulo também vendo a presença do Espírito Santo batizando pessoas em Éfeso e em outros lugares. Ou seja, a experiência foi sendo criada e aquilo, irmãos, havia dentro deles essa satisfação. Jesus nos basta. Já temos o Salvador. Temos o maior tesouro do mundo. E estamos anunciando ele para vocês, porque ele transformou a nossa vida e ele quer transformar a vida de vocês. E os textos foram acontecendo nessa inteireza, tá bom? E aqui depois o nosso querido irmão Robert Gundry, ele fala sobre a crítica da redação, o estudo da vida de Jesus, e aí ele conclui essa parte. Tá joia, meus irmãos? E aí vem o capítulo 6, os 4 evangelhos. E a gente vai aqui rapidamente, apenas agora começar. Que horas são? Só vou abrir o slide aqui rapidamente. Só parar. Bom, só vou apresentar e a gente vai estar encerrando agora, porque já deu o horário nosso, para não ficar muito puxado para vocês. Deixa eu compartilhar aqui o outro slide.
aqui, meus irmãos. Nós vamos começar trabalhando. Eu pensei que hoje a gente já ia entrar nele, mas aqui, ó, o Evangelho de Mateus, Jesus Cristo, o Rei Messias prometido, tá bom? Aí a gente vai começar a trabalhar agora, será bem mais objetivo. A gente vai estar trabalhando a partir, então, de terça que vem. Tá bom, meus irmãos? Eu peço até desculpa, eu precisei interromper a aula anterior um pouquinho mais cedo, e para não ficar muito puxado para vocês, então a gente vai parar aqui. A gente vai trabalhar na 8ª e na 9ª aula, os dois evangelhos de Mateus e Marcos, e depois Lucas e João e Atos. E aí a gente conclui o nosso módulo. Tá bom? Tudo jóia, meus irmãos? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário? Querem fazer alguma citação? Não, da minha parte, pelo menos não. Certo. Na última aula eu tinha conversado com o Júnior sobre os trabalhos nossos, inclusive eu até alinhei com ele, quero passar para vocês. Ele quer fazer sobre Jesus histórico, é um tema que traz curiosidade sobre ele. Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Vocês podem fazer ou dos evangelhos ou de Atos, o trabalho. No caso, eu passei para o Júnior, como ele falou, pastor, isso daqui me interessa muito. Eu falei, então beleza, então já que te interessa, eu gosto muito de ter essa interação com o aluno, e não fechar aqui, tipo, dizendo, não, tem que ser sobre isso. Porque como nós gastamos várias aulas trabalhando sobre o período interbíblico, se você quiser também fazer um trabalho baseado no período interbíblico, Império Assírio, Babilônico, a gente, no caso, no período interbíblico, a gente sabe que são os últimos 400 anos, mas nós trabalhamos aqui desde o Império Assírio, trabalhamos no Império Babilônico, Medo-Persa, grego e romano. A história dos Macabeus. Fique à vontade, vou deixar aberto para vocês. Porque, de repente, um assunto como os Seleucidas, os Ptolomeus, os Herodianos, são assuntos que, de repente, fazem parte de uma pesquisa que vocês gostariam de se aprofundar e, de repente, pode ser útil. Né? A história dos Macabeus, né? Então, eu quero abrir também para vocês a possibilidade de vocês estarem fazendo o trabalho baseado nisso. Ou o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas ou João, ou Atos, também, seguindo aquele mesmo roteiro anterior. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Beleza? Pastor. Né? Ou, se não, como eu tinha dito, caso vocês queiram fazer a resenha do livro Período Interbíblico, também fica como uma sugestão, tá bom? É isso que eu ia comentar, porque eu lembro que nas minhas anotações bom, tá, então eu tinha entendido que era para fazer sobre, de fato, o livro, mas o senhor está abrindo espaço para fazer outras coisas também, ok? Sim, porque, como eu disse, pastor Johnny, a aula é viva, né? E eu gosto Sim. muito de ter essa interação com o aluno, porque, por exemplo, você vê, o Júnior, ele gosta bastante da questão filosófica, ele já tinha comprado até um livro sobre o tema. Eu até falei para ele, olha, é uma área que eu não conheço muito, mas eu vou estar apreciando e vou estar dando a minha contribuição, né? Como vocês sabem, eu não sou essa área, eu estou preenchendo essa matéria, né? Infelizmente os professores não puderam dar. Eu espero estar fazendo um bom trabalho aqui com vocês, mas não é a minha área de atuação, né? Minhas áreas de atuação que eu me sinto à vontade é mais teologia sistemática, homilética, hermenêutica. Essas são as minhas áreas que eu mais trabalho com mais segurança, né? Mas eu confesso que eu amei de dar aula de geografia, me deliciei, e aqui também estou gostando bastante, né? Não sei se eu vou deixar o Fabiano dar essa aula depois, não. É claro que a gente brinca, né? Mas é gostoso ter vários professores. A professora Cida também deu o Novo Testamento. Fabiano deu o Antigo Testamento. Então, orem por eles, né? E orem pelo nosso seminário, para a gente estar cada dia formando bons professores, para que no futuro também os professores estejam servindo nessa casa, né? E para mim é uma honra poder estar compartilhando com os meus irmãos esse privilégio. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não?
Não. Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e vou fazer um comentário breve com vocês aqui no particular, tá bom? Então, Deus abençoe, um excelente restante de semana e um ótimo final de semana. Amém. Grande abraço a todos. Amém. Amém.